iniciando esse segundo podcast, né? Queria primeiramente apresentar o Dr. João Antônio, que é a primeira vez aqui, o Dr. Israel. Todos nós já temos a honra no primeiro podcast, né? E João Antônio é ortopedista, né? João Antônio, você, na verdade, você é de nascimento de Presidente Dutra, é isso? Isso. E atualmente mora em Governador Duarte, Capitão não. formado no Tocantins, né? Certo. E fez sua residência em Litoral de São Paulo. litoral de São Paulo, né? Hoje, né, a gente precisou ter esse arsenal de profissionais para que a gente pudesse falar, comentar, né, de uma doença que provavelmente hoje é considerada como uma doença idiopática, mas que provavelmente deve ter causas que podem ser aí emocionais, e que iniciam, né, com seu gatilho emocional provavelmente, mas que hoje é considerada uma doença idiopática, né, que é a osteoartrite, né. Hoje nós vamos, Israel e João Antônio, tentar desmistificar, né, e facilitar, mastigar todos esses conceitos e os princípios e principalmente colocar no leigo, né, quais são os sintomas que podem gerar essa suspeita inicial para procurar o médico. Né? Isso é muito importante que a gente faça. Né? No início da osteoartrite, eu queria primeiro ouvir o clínico, o cirurgião, para que a gente possa aí evoluir na clínica diagnóstica, nos encaminhamentos, né? Que é essa suspeita inicial, e aí encaminhamento para as especialidades devidas, apresentar o arsenal, né? O arsenal laboratorial e o arsenal de exame de imagem, que vão aí tentar fechar esse diagnóstico. Né? Um diagnóstico que começa, com certeza ele tem várias especificidades, ou seja, tem várias variações de osteoartrite. Né? Eu queria ouvir primeiramente do Dr. Israel em relação a isso. Perfeito, boa noite. Estamos aqui, né, pela segunda vez já, e é sempre uma honra, né? Prazer enorme estar aqui hoje com o colega aí, João Antônio. A gente viu o João Antônio crescer muito, né? Acompanhei o João Antônio desde a época da UPA, né? O João Antônio era pediatra naquela época. E hoje você vê aí um ortopedista de renome, graças a Deus. Tá bom. E o Centro Médico cada vez, né, trazendo bons profissionais aqui para a discussão, né? Primeiro foi o Dr. Rony, cirurgião. Hoje é o Dr. João Antônio, ortopedista, né? A osteoartrite hoje é uma doença hoje extremamente comum, né? A gente vê hoje a maior prevalência hoje em consultório é a osteoartrite. É o quê? Geralmente é uma doença de cunho inflamatório, antigamente chamada-se artrose, né? Só que houve a mudança de conceito. Por quê? Existe um componente inflamatório bem importante, né? Principalmente pegando as fenômenos sinóvia, né, da articulação. Envolve articulações bem específicas. A gente vê geralmente em joelhos, né? Mãos, pegando interfalangianos distais. A gente vê também a questão do dedo, né? Da artrose, né? No primeiro pododáctilo. E também no primeiro quirodáctilo também, fazendo aí o alus paulo, também coluna, né? Pega cervical, lombar. E pegando também a questão da bacia, né? Articulação coxofemoral. Então, quando você tem aquele paciente que tem o quê? Alterações somente mecânicas. Lembrando que o diagnóstico da artrite e da osteoartrite é um diagnóstico clínico. Hoje você, na teoria, não precisa de nenhum exame de imagem para fechar o diagnóstico. Você pega aquele paciente com dor mecânica, com alteração da expressão, a gente vê o quê? Uma articulação, crepitações, aquela dor mecânica, subir escada, piora. Ou quando o movimento é mais intenso, piora. Então, e a idade, né? Que a idade hoje é o principal fator de risco mesmo para a osteoartrite, é a idade. Aquele paciente acima de 50 anos, com essas alterações já leva a gente a pensar na osteoartrite. Certo. E aqui, ouvindo a mesma situação, João, primeiramente eu queria entender se, por exemplo, eu tenho uma suspeita, né, assim como o Zago acho que pode ajudar, se eu tenho uma suspeita minha, por exemplo, eu vou fazer uma ginástica e os mais dois do normal, né? Eu vou me alimentar com alimentos que sejam mais ácidos até que ficam com o intestino todo empachado e gerando inflamação nas articulações todas de forma secundária a isso, né? Eu vou procurar quem primeiro? Geralmente hoje, né, a avaliação inicial, a clínica médica hoje o clínico tem a condição hoje de fazer uma boa avaliação, né? Iniciar o tratamento e ver principalmente os fatores de risco, as comorbidades. Não, mas acho que tu não entendeu a minha pergunta. Qual especialista eu vou procurar primeiro? Isso, geralmente você vai à clínica médica, né? Inicialmente, a partir daí você vai direcionar. Ou você vai na parte reumatológica ou na parte ortopédica. São os dois profissionais hoje de excelência para o tratamento da osteoartrite antiga artrose. O arsenal, por exemplo, para me senão a gente vai estar saindo da clínica, né? Aqui a gente
caminho clínico para chegar de forma favorável ao diagnóstico pela especialidade, eu já comentou. Né? Só que a gente tem várias variáveis para fechamento diagnóstico. Tenho certeza disso que é claro, todo diagnóstico ele é clínico, ele é só a clínica soberana. Mas assim, a gente tem várias equações que são às vezes até padrão ouro para dizer assim, olha, esse exame ele deu esse valor alterado aqui, então aqui não tem como correr. Né? Existe algum exame desse tipo? E laboratorial não. Exame físico? Exame físico vai fazer avaliação da articulação. Né? Então você vai ver como é que está a movimentação, ver se tem edema articular, crepitações, né? E ver principalmente a característica da dor, né? Principalmente. A dor mecânica leva você a pensar logo em osteoartrite, dependendo da articulação cometida. Certo. É onde você tem uma especificidade muito grande, né? Principalmente em joelhos. Né? 3 articulações. Isso. Então você pega as interfalangianas distais, é muito comum, dá até um nome, né? dá até um podcast só disso aí, chama de osteoartrite erosiva de mãos. Né? Ele pega as interfalangianas distais, que é um diagnóstico bem complexo. Tenho certeza que quem está assistindo, né, ele já gerou uma pergunta. Né? E a primeira pergunta é assim, é realmente idiopático? É genético? É familiar? Na experiência de vocês, o que é que você da experiência? Porque eu tenho certeza que não tem nada na literatura fechada. Não. A gente sabe que existe uma agregação familiar. Né? Quem você tem hoje não tem nada que se comprove isso aí. Né? Mas hoje você vê, se seu pai tem osteoartrite, principalmente de quadril, né? Então o João vai falar bem depois da questão cirúrgica de quadril hoje. Uma das principais cirurgias hoje, o João é especialista em quadril, então. E você vê hoje, se você tem agregantes familiares, né, você tem grande chance de desenvolver também um processo de desgaste articular desencadeado pelo quadro inflamatório. Levantou muito bem a questão intestinal, né? Hoje há um mundo de estudos hoje relacionado ao intestino. Né? Hoje existe o eixo intestino-cérebro, questão de desbiose. Né? Então o intestino hoje tem que estar bem, em outras palavras. Né? Porque ali pode ser gatilho, né? Como você disse. Aí pensando já numa osteoartrite mais secundária. Porque eu vejo, Israel, só te cortando aí, mas porque para que o leitor, quem está assistindo, né, ele entenda de forma mais prática. O profissional de saúde ele sabe muito pouco da parte biomolecular e bioquímica. Por exemplo, eu lembro que na faculdade eu estudava muito que os gatilhos iniciais de todo o processo inflamatório são alterações citocínicas. Né? E que essas alterações citocínicas normalmente é o que a gente chama de doença do rico, né? Porque na verdade é um distúrbio, né? uma mudança, né? reativa nas citocinas naquelas pessoas que têm menos contato com patógenos. Né? Isso é real, isso é verdade, isso realmente provoca as pessoas que têm uma tendência a entrar menos em contato, ou seja, estão num ambiente isolado dos patógenos do meio. Eles têm uma tendência a ter problemas relacionados com a artrite de forma mais aguerrida, ou seja, mais fácil que aconteça, que apareça esse sintoma. Sim, pode aparecer sim, né? Porque quando você tem uma resposta imune mais exacerbada, quando você tem contato, você vai ter uma defesa, né? Então, o seu sistema de defesa vai atacar o circulatório. Só que há uma desregulação dessa defesa, né? Ela age de forma agressiva. Quando ela vem lá dentro, que vai para cá, na teoria, né? Então, o que a gente pega hoje? Por exemplo, os pacientes hoje com umas doenças inflamatórias intestinais, que a gente vê demais, né? Pega Crohn, retocolite ulcerativa, né? A própria, vai pegar esse intestino irritável. Esses pacientes, se for analisar, vai ter componente articular associado, né? Principalmente também de ênteses, né? Que é o local de inserção do tendão no osso. Então você vai ver se esses pacientes têm um grau de entesite. E existe uma doença reumatológica, uma classe, que são as espondiloartrites, em que os estudos falam que esses pacientes têm um grau de colite, que é o quê? Um grau de inflamação intestinal, né? Se você for fazer colônia nesses pacientes todos, a grande maioria vai ter uma colite específica. Certo, eu não sei se eu estou fugindo do tema, porque assim, no final isso não pode gerar osteoartrite. Isso, porque aí você no final da história? Pode gerar sim, né? Que você vai ter um comprometimento da sinóvia, né? Osteoartrite é isso, né? Você pega principalmente o componente mais humoral, né? Na resposta. Ou seja, a questão é o seguinte, o processo inflamatório, independente de quem causou inicialmente, ele vai gerar um desgaste ali pelo processo inflamatório das articulações e gerar artrite e no final gerar o quadro de artrose no final. Isso. Vai ter uma alteração na matriz, né? Que compõe a articulação. Então vai ter essa alteração. Você vai pegar ali o quadro inflamatório, por exemplo, pega o joelho. Se você tem alteração de menisco, é muito comum evoluir com osteoartrite futuramente. Você pode ver, o paciente que opera menisco é muito difícil de fugir de um quadro osteoartrítico no final. Mas ali é um caso pós-cirúrgico, é muita fibrose. Não é nem questão de fibrose, você vai alencar ali para a região células inflamatórias. Entendeu? E você vai fazer aquele desgaste aos poucos, sempre todo, vai pegando ali osso condral, cartilagem, pegando ligamento no futuro. Vai deixar vai gerando cronificação inflamatória do local. Isso, por isso mudou o nome.
Antigamente você falava em artrose. Você falava, tem um desgaste, pronto. Você fugia, né? Tanto é que hoje, na parte reumatológica, tem um remédio que a gente usa muito na artrite reumatoide, que é um doença inflamatória, e hoje você tem mecanismo na literatura que você te dá a liberdade para utilizar como metrexato. Alguns pacientes beneficiam, né? Osteoartrite erosiva de mãos, que pega as interfalanges distais, são essas últimas articulações. A gente tem também a autonomia, que a gente pode lançar a mão dela também. Uma boa resposta mesmo. Então, o que atrapalha é o quê? A questão inflamatória local. Aí você vê os fatores, as questões mecânicas, por exemplo, sobrepeso. Hoje é um dos principais fatores de risco hoje O envelhecimento, o uso excessivo, que a gente tem muito no nosso trabalho, trabalhador pesado. Trabalhando na roça, né? A gente vê muito aí. O paciente já tem a questão da espondilose, a famosa espondilose lombar. Nada mais é do que o quadro desgaste dessas regiões. Tanto é que na coluna, você vai ver tanto o comprometimento cervical, superior e lombar. Ele tem carga mecânica. João Antônio, em relação ainda essa osteoartrite do campo do pré-cirúrgico, você recebeu um paciente que ele já foi diagnosticado lá na clínica médica ou então na reumato com um quadro ali de osteoartrite. Recebeu o diagnóstico de osteoartrite, está aqui. Aí você vai lá, o que vai diferenciar no caso da tua especialidade? Ali, se o paciente é ou não cirúrgico? Olá, boa noite, prazer estar aqui hoje com vocês aqui, colega Israel, de das antigas, está muito bem aqui. Certo, eu gosto, voltando lá no início, né? A questão, sobre a questão do diagnóstico clínico. Porque procura uma ortopedia em relação a isso, por não ter um diagnóstico precoce. Tá? Então, assim, fica uma coisa que ficou muito, hoje em dia, o clínico realmente tem um pouco de receio de entrar um pouco nessa parte. Às vezes ele entra com uma medicação inicial anti-inflamatória, mas não está vendo o fundamento sobre a questão da osteoartrite. Igual o colega já falou bem aqui sobre as causas, sintomas. Então, assim, na parte ortopédica, o que eu pego mais hoje é porque não tem um diagnóstico precoce. Então, quando ele já vem do colega aqui, ele já vem com o diagnóstico, então quando ele caminha para mim, na parte ortopédica, para eu fazer a avaliação se é um quadro cirúrgico ou não. Então, isso, assim, para me levar ao quadro cirúrgico, são N fatores, né? Idade, comorbidade, principalmente a idade, né? Tem pacientes, a gente busca no quadro cirúrgico nunca operar de imediato, mas sempre o tratamento paliativo. Alguém fala assim, quem tem osteoartrite, artrose, não tem cura. A gente faz um quadro medicamentoso para aliviar o anti-inflamatório, né? E hoje tem uma gama de medicações com protetores, né? Que aliviam esses quadros inflamatórios também. Então, eu costumo sempre deixar bem claro para meus pacientes, não tem nada que se faça de usar de medicação, de o que seja, que não tem cura. Aquilo que você perdeu, você não consegue recuperar. Chega muito paciente que não tem uma boa orientação e ele chega para o doutor, é porque me falaram de uma medicação que ela retorna a cartilagem, não tem uma vez perdida, infelizmente não. Então, assim, para chegar ao quadro cirúrgico, a gente tem que avaliar muito o grau, né? Aí tem um grau de artrose, 1, 2, 3, tá? Tem a questão das artroses, como o colega falou, paciente que fala que é a gonartrose, tem artrose na articulação do joelho, a coxartrose, que é no quadril, tá? Então, assim, para chegar ao quadro cirúrgico, tem que fazer uma avaliação com agendamento bem detalhado do paciente. Então, geralmente a gente procura sempre postergar o máximo cirúrgico, porque não você tira um pouco da qualidade de vida do paciente, ele vai ter certas limitações. Né? Então, o quadro cirúrgico que eu faço do paciente mais é para alívio da dor do paciente, voltar a mobilidade dele, mas reduzida. Mas você faz aquele para trocar toda aquela cartilagem que já se perdeu. Então é o seguinte, você trocou a cabeça de um fêmur ali, que é o termo usual, né? Sim. Quer dizer, ali ele, por exemplo, ele não vai ser mais atleta. Exatamente. Né? Exatamente. Certo. E tu falaste também de que as medicações que tu passas é mais para paliativo, que nada vai recuperar essa cartilagem, né? E aí assim, só que assim, a sociedade, ela vive no Google, né? Sim. Ela vive de modinha, sim. né? E assim, usa ácido hialurônico, a aplicação de ácido hialurônico, faz o uso daquela substância que é a base de, por exemplo, Bemuv, O Bemuv é o colágeno hidrolisado tipo 2 e a glucosamina glicose. Exatamente, o colágeno, usa colágeno, vai recuperar. E na verdade ele é mais um preventivo. É mais para evitar. Agora, uma vez o quadro de osteoartrite ali instalado, ele não vai fazer muita coisa. É isso mesmo ou tem alguma observação em relação a isso? Por exemplo, se eu for fazer uma aplicação de ácido hialurônico ali de joelho, isso pode ser utilizado também no fêmur ali? No quadril? No quadril. Sim, em todo quadro articular você pode estar usando um ácido hialurônico. Você faz a articulação interfalegiana, no punho, cotovelo, ombro. Ele vai fazer amortecer
faziam uma parte do trabalho que as articulações ali faziam de forma momentânea. Exatamente. Certo? E eu costumo falar que ele faz uma lubrificação, né? Na parte também, ele é um anti-inflamatório também. Certo. Mas a longo prazo. A longo prazo. A longo prazo. Isso a gente, no caso aí, a gente usa essa técnica em situações em que não vale a pena o custo-benefício de fazer uma grande cirurgia. Pacientes jovens, mas também usa para prevenção em atletas de alta performance, jogadores de futebol, basquete, vôlei, a gente usa muito. Bastante isso aí, tá? Atleta de alta performance a gente usa para prevenção, para que ele não venha com mais facilidade do desgaste. Porque assim, uma das causas também é o que a gente falou no começo, é o uso excessivo. Excessivo. Então, se você faz tudo em excesso demais, tem um desgaste precoce. Então, você faz uma forma de prevenção. Já no quadro do paciente idoso ali, é mais a postergar o quadro cirúrgico dele ou aquele antes que opta para não operar, que não quer operar de forma boa. Então, você dá aquele momento para ele no tratamento paliativo e mais cômodo também, porque ele enfrentar uma cirurgia não é tão fácil, tão simples assim. Bom, eu vou levantar uma situação aqui que é polêmica, essa situação é polêmica, porque vai em encontro a questão da prática, né, de não se desenvolver câncer de pele, né? E aí vou relacionar com a vitamina D. A primeira coisa que eu quero de vocês é assim, a vitamina D, ela equaciona ou ela dificulta esse processo inflamatório? Ela está adequada? Ela está tão adequada hoje, sim, né? Ajuda sim. Hoje a vitamina D não é vitamina, é um hormônio. Então hoje você tem que estar em níveis adequados. A vitamina D é aquele negócio, não pode nem 8 nem 80, né? Ela tem que estar na média. Se ela tiver alta, ela também pode gerar alta no área da metabolismo ósseo também, a questão de doenças renais também. Você tem muito cálcio, isso, você vai fazer alterações crônicas no rim também. Então a vitamina D em excesso não é bom. E a baixa demais não é bom. Então se preconiza hoje é o quê? Os laboratórios tomam o padrão de 20, né? Hoje, mas se preconiza os pacientes que tratam mais o quadro inflamatório, né? É o costume nosso. É acima de 50. É acima de 50, esse é o padrão. Acima de 50 menos de 80 está excelente. E aí eu vi uma situação em que eu comecei. Vocês não acham que o uso indiscriminado de filtros solares ele pode gerar uma diminuição do quadro de vitamina D, visto que a D3 é ativada pela luz solar? Isso, mas tem a questão do tempo de exposição e do momento de exposição. Por exemplo, não vai ficar no sol meio-dia, né, porque não é correto. Né? Você tem uma exposição maior de luz solar aí. Mas o filtro em si, ele não vai dificultar com o organismo. Porque o que é que dizem? Dizem que para a ativação de vitamina D, né, você tem que ter pelo menos 3/4 do corpo exposto ao sol. Isso aí, mas depende da questão do. Por exemplo, vai fazer protetor solar de manhã, tu não vê tanta necessidade. A exposição solar é 30 minutos, de manhã no final da tarde. E o filtro vai para situações específicas, rosto, essas coisas, né? O braço. Isso aqui também é durante o dia, né? Durante o dia você vai na rua. Então não tem como relacionar isso aí. Isso, eu desconheço o que é estudo que faz. Entendeu? O estudo. Mas hoje sabe que o papel é importantíssimo da vitamina D. Né? Hoje você pega, por exemplo, o obeso. O obeso geralmente tem. A vitamina D tem esse baixa nesses pacientes, né? A gente tem sempre que lembrar também que o paciente acima do peso, uma das principais causas de osteoartrite, da artrose também, de certas articulações, é uma doença inflamatória. Então os pacientes que estão acima do peso têm que ser tratados como um paciente inflamado. Por isso, as medidas de estilo de vida, perda de peso, é um dos principais tratamentos hoje também. Além da contra-proteção, da ajuda de dor, essas coisas todas, né? Em casa também, como é uma doença prevalente nos idosos, demais, acima dos 45 anos principalmente, hoje tirar a escada, questão de tapete, você ficar subindo escada toda hora, não é indicado, né? Você vai ter uma sobrecarga maior, principalmente com a de joelhos. Então tem que pensar em tirar isso daí, né? Então, esses componentes como proteção, como o João está dizendo, hoje a gente tem N remédios. A grande questão é que é estudo, né? Então, a gente tem muitas coisas aí que vê off-label aí, que a carência, infelizmente, de estudo. E não existe tanto estudo. Hoje você faz realmente o sulfurimetano, né? É off-label. Pois é, não tem tanto estudo que comprova isso. Mas você já vê na condroitina. Alguns protocolos indicam, outros não, né? Outros você pega, não, osteoartrite você tem que classificar ela nos fenótipos, né? Por exemplo, tem um paciente que tem um fenótipo mais inflamatório. A gente pega, porque muitas vezes a osteoartrite é a via final, né, dessas doenças inflamatórias. A gente pega, por exemplo, paciente com artrite reumatoide, paciente difícil de tratamento, com fator reumatoide positivo, TCP positivo, com desgaste em punhos bem importante, tem que chamar o ortopedista para fazer uma tratamento. De aliviar a dor do paciente. Por quê? Acabou com a articulação, das palavras. Então, mas esse paciente tem um componente inflamatório de base. Pode pegar aquele paciente obeso, né? Aí já é outra linha. Hoje você pega aí até esses novos inibidores da GLP-1, até nesse tratamento, né, de osteoartrite, por exemplo. Do Saxenda, que utiliza hoje. Deve ver a questão com endócrino. Mas hoje se preconiza o tratamento para perda de peso, porque vai melhorar com o tratamento. Saxenda, Esses medicamentos. Isso. Medicamentos auxiliam demais.
entendeu? Porque a base da doença é uma base mais de sobrepeso, entendeu? Aí tem a idade também, né? Então a grande questão é o quê? Igual o João falou, é tentar fugir o máximo do quadro cirúrgico. Porque prótese tem tempo, tem validade, né, João? Então, João pode até falar melhor a questão de prótese. Hoje a cirurgia mais realizada hoje é de quadril, entendeu? Porque o paciente idoso, desgastando, não tem a proteção adequada no início, não tem o fortalecimento das estruturas que compõem a articulação, fortalecimento de tendões. Então hoje, por exemplo, antigamente eu conceito, o cara tem uma artrite de joelho, já não pode fazer nada, né? Fica parado. Hoje, você caiu por terra. Hoje você tem que praticar atividade física. Pode ser que você tem que praticar atividade física. Entendeu? Você pode alterar e respeitando o modo de vida e fazer exercício de carga. Igual o colega falou, eu sempre costumo falar nos consultórios dos pacientes sobre a questão do peso, sobrecarga, isso é bastante, muito peso. Então, a sobrecarga, a obesidade, a sobrecarga, você já automaticamente vai para baixo, uso excessivo. Sim. Né? Então, eu sempre falo para os pacientes que a questão não é só perder peso, principalmente os pacientes obesos. Eu posso falar diretamente que eu era um paciente obeso, fiz cirurgia bariátrica, tá? Perdi bastante peso. Então, a questão assim, é saber perder peso, porque quando você fala em perder peso, não é só fechar a boca, parar de comer, você tem que saber se alimentar. Porque a perda de peso, você perde tanto gordura como massa muscular. E quando tem essa parte que ela falou, você fica com esses tendões, os ligamentos. Músculo para músculo. Exatamente. Então, quando você perde peso rapidamente, a chance de você ter lesões é muito grande. Então, tem que ter bastante, tem que estar bastante associado com perda de peso, com avaliação nutricional. Só para deixar claro, João, que é para a sociedade entender. Então é o seguinte, a musculação, os músculos, eles tensionados, eles trabalhados, eles definidos, eles são agentes protetores das articulações. Então, na ausência de ter uma musculatura adequada ao seu esqueleto, né, ali com todo o tono necessário para proteger, se ali não funciona, ou seja, se tem flacidez, a tendência é mecanicamente ter um processo inflamatório, porque todo o impacto do movimento do corpo vai diretamente vai para as articulações, porque o músculo não está ali tensionando para dividir o peso, né, com a articulação. Não é isso? É o que eu falo sempre aos pacientes do consultório, é o que academia é remédio. Então, sempre é remédio. Você consegue diminuir os fatores inflamatórios com atividade física. E exercício de carga hoje é mandatório para todas as doenças. Tem que fazer. Mas lembrando bem, né, pessoal? A academia é maravilhosa, mas tem que ser sempre acompanhado do nutricional. Não é você ir só para a academia e fazer de forma desorientada, desorganizada. Você não consegue isso por isso, você vai ganhar uma lesão muito grave. Isso. É a hora que aparece tudo. Exatamente. É muito paciente novo, né? Sofre lesão por falta de orientação, porque tá naquela questão modinha, TikTok, YouTube, fazer aquele acompanhamento. Eu sempre digo, gente, não adianta você vir no ortopedista, ele mostrar o quadro que você tem, ele dá um diagnóstico, mandar procurar o profissional de excelência, você tem um profissional de excelência, para fazer um acompanhamento tanto nutricional, com questão de fortalecimento, bom personal, um fisioterapeuta dentro do quadro, para gerar quadro de reabilitação. Eu sempre digo demais. Então a equipe comigo não é só o ortopedista, eu atendo o paciente. Exatamente, eu mando o paciente, peço o paciente procurar ou nutricionista ou nutrólogo, o personal fisioterapeuta também, para a gente fazer um acompanhamento conjunto. E eu sempre peço para os pacientes, eles estão aqui, estão vendo, eu sempre falo, olha, eu quero ver retorno e quero também o relatório do fisioterapeuta para saber se realmente você está acompanhando. Então, às vezes, o paciente pensa que eu tenho que movimentar e faz de qualquer jeito, acaba lesionando. E aí, procurando uma cirurgia bem precoce. Por exemplo, a gente tocou no assunto aqui, eu já umas 3 ou 4 vezes, em relação às articulações do joelho, né? E eu sempre digo o seguinte, se você tem uma artrose, isso não quer dizer que você vai ficar impeditivo, desde que você faça o processo biomecânico funcionar novamente. Como é que funciona? Se você tem um processo inflamatório no joelho que gerou artrose, você vai ter que trabalhar essa musculatura o suficiente para você ter o mínimo de impacto naquela articulação possível, para gerar o mínimo de processo inflamatório de um local onde já tem um atrito, às vezes até osso, né? Então, se o processo biomecânico realmente voltar a funcionar, você criando um tom muscular, aumentando aquela musculatura para defender aquele joelho, você vai ter uma vida normal. É isso que eu falo sempre para os pacientes, pessoal. Medicação é um tratamento paliativo, ela tira do momento, ao momento ali, a dor, mas a parte é você mesmo. Tá? Você faz fortalecimento, uma boa alimentação, tá bom? Então isso influi bastante. A medicação vai tirar você do quadro da dor, tá? Mas assim, ela não é o tratamento em si. A questão que nós temos aqui é a volta ao consultório, perdão, bastante tempo os pacientes, para isso, mais cômodos ir na farmácia comprar medicação do que fazer atividade física em si. Mudar até aquele pensamento, porque geralmente no interior ele não tem tanto tempo, né? Trabalhar. Então se torna um pouco tedioso, mora no interior, mora no distante, tem acesso à fisioterapia, entendeu? Então a gente tem que ver se também
A condição individual de cada paciente é cada paciente. Então eu falei bastante. Eu sempre digo nos consultórios, eu não julgo o paciente. Tu adapta a terapia à Isso, condição exatamente. individual. Teve pacientes que teve que fazer hidroterapia que você tem uma baixa de impacto, bem menos, risco de lesão bem menos, né? Que para quem conhece, hidroterapia é o fortalecimento da atividade física na água. Eu passo muitos pacientes pós-operatório de prótese de quadril, joelho, indico bastante fortalecimento, porque assim, querendo ou não, a força da gravidade ajuda bastante, o risco de lesão é mínimo. Diminuir a gravidade no sistema hidrostático ali. E aí, o paciente não tinha como ir até o local para fazer terapia, ele adaptou a banheira em casa. Entendeu? Então, durante a semana ele faz a hidroginástica, a hidroterapia, né? Ele foi uma vez, eu pedi para ele que nem que ele fosse uma vez no fisioterapeuta para fazer uma avaliação, ele fez uma piscina rasa e ao final de semana ele dá para os netos banharem, né? Então, assim, o pessoal se vira como pode. Eu sei. Mas vai depender, eu sempre falo, gente, a medicação é 10, 15, 20% isolando. 80% vai depender exclusivamente de você. Agora, sempre acompanhado de um bom profissional. Tá? Não é só vir na ortopedia ou na reumatologia e achar que está resolvido com aquilo ali. A gente faz o tratamento, o diagnóstico, inicia o tratamento, mas o resto aí é com o paciente, procurar outro profissional para fazer alguma de reabilitação. Educação, alimentação. As medidas não farmacológicas hoje ela é a égide de todos os tratamentos. Né? Se você não faz as medidas não farmacológicas hoje, você não tem evolução do paciente. Tem como você frisar sempre nessas questões não farmacológicas. Né? Fortalecimento, como eu falou, atividade, perda de peso, tratar as doenças metabólicas. Né? Tudo isso faz parte do tratamento, é a principal parte do tratamento. Porque quando você perde esse feeling, o que acontece? Você vai evoluir o que? Provavelmente ela vem mais pesados. Exato. Medicamentos têm efeitos colaterais. Né? Hoje a gente usa muito opioide, né? A gente usa muitos duais também, esse tipo de dor crônica já. Aí quando isso aí já não ajuda mais, o paciente já fez várias infiltrações, essas coisas tudo aí, chama o João. Né? Chama o João para ver se ele altera esse negócio. Mas as medidas não farmacológicas, lá no começo não foi feito direito. Né? Essa é a questão. Eu sempre, às vezes, jogo também, eu gosto de falar sempre no consultório, porque minha vivência maior é no consultório que eu tenho, né? No lugar dos pacientes, escuto a história de vida dele. A questão maior é porque assim, o paciente não foi ensinado na parte do interior, procurar a parte de prevenção, provavelmente. No interior você vai o quê? Você vai no ginecologista, você vai no cardiologista, mas você nunca vai na parte ortopédica para procurar prevenção. Quando geralmente você chega para o ortopedista, é porque ele já rodou muito, então quando ele chega com N problemas. Aí dificilmente eu vou conseguir trabalhar da forma com ele sem medicação. Mas a primeira coisa, isso é muito cultural. Eu já vi situações, inclusive, de ortopedista. Cheguei, não, eu vim aqui, sou ortopedista, você disse, não, saúde preventiva, você começa lá direto com clínica médica. Então, é claro que tem cabeças profissionais, mas assim, a saúde preventiva ela não é unânime no país, mesmo nos profissionais. E especialista, né? Isso, mas hoje a medicina no Brasil é medicina curativa. Hoje você não previne o AVC, você trata o AVC. Por exemplo, hoje você investe em regionais, né? Você não investe em posto de saúde. Então já é uma coisa estranha. Vamos falar mais em hospitais, não é que tem que ter. Só que o investimento em posto de saúde hoje não existe praticamente. Né? Não existe. Então, você trata o AVC, que é muito mais caro, UTI, essas coisas todas, então você não previne as doenças. Agora a mobilidade do paciente nunca mais fica. Sim, então o acompanhamento hoje ambulatorial com os postos de saúde é de extrema importância, é necessário, aliás. Então você deixa esses hospitais sobrecarregados, né? Hoje, por exemplo, a UPA, né? O hospital regional ali, muitos pacientes, porque não foi feito acompanhamento inicialmente da forma correta. Os postos de saúde, infelizmente, não funcionam da forma adequada. Doutor João, você falou que é cirurgião, né? Cirurgião ortopédico. Né? Aí, no caso, o centro cirúrgico você atende no hospital regional? Certo. Vamos numa situação hipotética, um paciente aí de 70 anos de idade chega com um quadro de PO, um acidente, caiu, chegou com uma fratura lá de bacia, né? E assim, o prognóstico de um paciente, normalmente num paciente desse, não pode cirúrgico. O prognóstico dele, eu fiz a cirurgia, eu coloquei as placas, qual o prognóstico desse paciente? O índice de recuperação dele é grande, desses pacientes nessa idade, que é a idade que mais acontece esses acidentes. Como eu te falei, tudo vai depender das comorbidades do paciente. Questão cirúrgica, toda cirurgia você tem que ser bem feita e o prognóstico seja o melhor possível. Então você tem que ver a questão seguinte, eu já peguei. Estou falando de história. Eu estou perguntando de história. Na sua vivência, o índice de recuperação é grande? É grande, bastante. E aí está na residência já operando os pacientes já 93 anos. Porque quando a gente chega a ver um paciente idoso, que ele cai e ele rompe a bacia, isso significa dizer que ele já tem problema ósseo. Sim, né? sim. Com certeza. Como de problema de tônus muscular, e às vezes problema até de vista.
O teu conta dela é a realidade, né? Ele não vai nada. Como eu disse, vai depender muito da comorbidade. Já peguei pacientes aí de, por exemplo, 55 anos, o cara tinha uma desnutrência óssea, o cara tinha uma osteoporose gravíssima. Já peguei pacientes de 70 anos que você já tem uma... Consegue calcificar? Consegue calcificar, tá? Mas sim, demora um pouco mais, tá? Então, voltando. Já peguei pacientes com grau de, pacientes de 55 anos de idade, com grau de osteoporose gravíssimo, e pacientes com 70 anos não. Então, vai no meio familiar desse paciente. Questão de alimentação, acompanhamento médico. Esse paciente de 70 anos que eu acompanho aqui, o que tirou foi operar ele, então a prótese quadril, ele ia com frequência no médico dele, depois ele ia no geriatra, sempre fazendo um bom acompanhamento com o especialista, fazendo as reposições. A questão da fratura foi infelizmente de uma queda, escorregou, caiu e quebrou o quadril, tá? A cabeça do fêmur, o colo do fêmur, né? A gente fala assim, colo do fêmur, eu falo cabeça para deixar um pouco mais... O pessoal entender, fala colo, não vai entender direitinho, quebrou aqui a cabecinha do fêmur aqui, teve que trocar com prótese de quadril. Então assim, o prognóstico é muito bom. Uma cirurgia dessa, geralmente o paciente com 24, 40 horas já está de pé, está andando, dependendo do quadro do paciente. No quadro castelhano de bacia demora um pouco mais, né? Dependendo do grau da fratura da bacia, né? Demora um pouco mais. Existem até situações que eles associam muito de quem tem problema de ter um acidente desse nível, né? E já associa direto com escada, com... Sim. Porque... Mas tem como pior. Como te falar, porque assim, quando você fala do prognóstico, fala de uma forma geral. Então se você pega da forma geral, colocando aqui, é complicado, porque você tem que, como eu te falei, tudo depende do ambiente, do paciente, tá? Como eu te falei, peguei pacientes de 50, 60 anos, que infelizmente o meio familiar é muito ruim. Então assim, uma cirurgia às vezes dessa é quase antecipar alguma coisa pior para o paciente, porque o pós-cirúrgico vai ter cuidado. Igual, tivemos um caso aqui, uma fratura transfronteira, uma fratura do fêmur, falando assim, a parte mais superior aqui, para o pessoal entender melhor. Que ela tem 93 anos, então assim, ela ia para mais cirúrgica, os pacientes são mulheres que iriam operar e tal, estou de acordo, o colega iria operar comigo, só que quando chegou lá, teve vários fatores, se não me engano, hipertensão diabética, e ela teve uma hipovolemia. Né? E tinha que corrigir isso aí, ela teve que voltar para a UTI, tá? Fez a correção e depois chegou ao meu conhecimento. Eu sentei com a equipe, né? Porque assim, operar não é só chegar lá e fazer, você tem que ter o paciente bem, na parte cardiológica, hemodinâmica. Aí eu falei os benefícios, na casa assim, os benefícios de não operar a paciente. O paciente não tem 3 anos, mais comorbidade, sobrepesa, já estava com um quadro um pouco debilitado, já no hospital há muito tempo. Eu conversei com o familiar juntamente, eu, o anestesista e assistente social e o familiar. Ele entendeu bastante sobre isso, a gente viu que seria melhor a gente manter o tratamento não cirúrgico e a paciente melhor, uma taxa de sobrevivência um pouco melhor do que levar para a cirurgia. Ele não é uma cirurgia muito invasiva, entendeu? Então assim, enquanto está com a gente no centro cirúrgico, na UTI ou na enfermaria, estamos cuidando. Mas a partir da questão quando chega em casa, entendeu? É aquela questão que tu falaste. O tratamento, o caminho a ser tomado é individualizado. Exatamente. Depende muito de toda a equação daquele paciente. Sim. Isso aí, porque tem que, hoje o tratamento da maioria das doenças é individualizado, né? Você tem que trazer o tratamento à realidade do paciente, né? Então isso que o João falou, isso é importante. Tu vai querer mexer uma paciente dessa, diabética, às vezes já tem uma ciência renal prévia, que é muito comum, né? Essa paciente que o João falou, eu até olhei ela na enfermaria, ela tinha um eco com um EC já, um prolapso de válvula, ou seja, era melhor para ela avaliar do que também operar. Às vezes é só você ter um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de destreza e conversar com a família e deixar bem claro. Não falar, não é que você não queira operar, é que assim, as condições não favorecem. Às vezes você pode antecipar uma perda familiar, uma coisa. Entendeu? Então assim, tem que ser sentado em conjunto, não é só a parte cirúrgica. A parte cirúrgica em si, a gente resolve. Mas e aí, o pós-operatório, como é que vai ser? Se a paciente vem em casa, entendeu? Algum problema, ou mais que cuide direito, entendeu? Então assim, fica meio escuro depois. O paciente não tem 3 anos, então é quase assim, pensar muito. Sim, pensa que vai mesmo, né? Porque o que acomete demais esses pacientes é a questão da embolia. O paciente tem que ser bem tratado, tem que ser bem anticoagulado, né? Você não pode perder a questão do fígado, da coagulação, não pode exagerar. Então é um paciente delicado, com certeza. Eu vou trazer para a prática da realidade, da história, minha história familiar. Eu tenho um irmão que ele começou aos 7 anos de idade por quadro de alergia. Alergia, que a gente chama de asma, né? Asma pulmonar. Ele tinha uma asma alérgica. Uma asma alérgica. E então a gente foi brincar uma vez no quarto, ele mexia no colchão, ele pegou aquele pó, foi direto no hospital. Lá já foi direto, já aplicaram várias medicações, um corticoide,
Ele veio recuperar 2 horas depois, ele morreu sem fogo. Aos 16, 17 anos, ele começou a aparecer umas manchas na perna, umas manchas psoríase, parecia psoríase, né? É tanto que nunca saiu, aí nunca tem essas manchas. E começou com um quadro de processo inflamatório intestinal. E segundo a médica que o atendeu, inclusive ela disse que era tudo associado. Era um defeito nos gatilhos reativos do corpo. Aquele paciente que tem, a gente fala muitas vezes que tende a autoimunidade. Porque aquele paciente que tende a inflamar. Aí, moral da história, ele teve vários traumas, que andou muito tempo quando jovem em moto. Ele tem essas 2 vértebras aqui ligadas. Com artrose. Essa, se eu não me engano, é a 4 é a quinta aqui. Vai ter 6 e 4. E eu acho que a 4 é a quinta. E ele tem um quadro de artrose em uma das bacias, do lado da cápsula ali. E ele tem problema digestivo, que ele ficou permanente, ele ficou sem microbiolosidade no intestino. E hoje ele faz tratamento contínuo, que segundo a médica é o resto da vida, com mesalazina. É um modulador intestinal, né? Os gatilhos são os mesmos para a osteoartrite? Geralmente a gente classifica o fenótipo dele mais inflamatório. Né? Aquele paciente que é osteoartrite vai ser secundário ao quadro inflamatório de base. Né? Por exemplo, assim como se o seu irmão já tem um quadro intestinal, a gente pode classificar ele como uma artrite teropática, né? Que tem muito alterações em coluna, que faz a fusão das vértebras, né? E essa estrutura chama até de parasindesmorphos. Faz umas pontes entre as vértebras das palavras. E esse paciente tem muito componente de êntese, né? Que inflama as articulações, né? Principalmente local de inserção do tendão no osso, né? O paciente entesítico, que inflama muito essas regiões, é um paciente difícil de diagnóstico. E a grande questão é saber de onde está vindo. Tu citou a questão de pele, né? Que é outra alteração. Hoje tem doenças intestinais que têm manifestação de pele. Mas onde é que entra aí as alérgicas? Ele chegou a fazer 2 anos de tratamento com dessensibilizante para acabar com essa raiva. Isso aqui, o que foi? Teve expôs ele aos poucos, né? Essa questão. Mas a asma alérgica, que vai voltar aí na época da autoimunidade. Então ele pode abrir qualquer quadro autoimune em qualquer outra região. Né? O paciente pode abrir um quadro aí, você falou da psoríase, né? Que é bem comum, e o paciente da psoríase não tratado da forma adequada, né? E alguns tipos, até 20, 25% vão evoluir com artrite psoriásica, que é o que? O comprimento articular, né? Das articulações, que é o comprimento inflamatório das articulações ligado à psoríase, que é a doença de base, que não tratado direito vai terminar a nossa artrite. Mas esse hormônio pode classificar em um fenótipo inflamatório, né? O paciente mais jovem desenvolve a osteoartrite em articulações que não são tão comuns. Pode observar que não é comum ter. Por exemplo, o que é comum? Quando você pega o paciente na idade adequada, articulação adequada, né? Isso aí você já leva um diagnóstico fácil. Quando você pega o paciente fora do padrão de idade, com articulação atípica, pensar em causa secundária. Por exemplo, doença de fosfato de cálcio também, é uma possibilidade de o quê? O fenótipo inflamatório dele terminou na osteoartrite. Certinho. E uma osteoartrite. Dizer que a parte laboratorial ela não é solicitada de forma alguma. Não é de forma alguma, né? Ela não faz parte do componente diagnóstico. É lógico, você pega um paciente que tem alterações, você vai pedir exames básicos, ver o componente metabólico dele, né? A gente pode pedir a Tem alguma coisa que faça sugestões? Sim, pode ver. O paciente acima do peso, você vai ver como é que está a insulina dele. Geralmente o paciente tem resistência periférica à insulina, tende a inflamar mais, né? Então, outra coisa também importante laboratorial, ver como é que está o VHS-PCR, né? Não direciona tratamento também. Ferritina não? A ferritina hoje entra como ferritina que é o depósito, né? Do ferro. Hoje a ferritina entra como componente inflamatório, mas nesses casos a gente não dá nem para mais tanto a proteína C reativa e a velocidade de sedimentação, né? Que são os marcadores mais utilizados. Homocisteína, sim, então vai ver o grau de metilação do paciente, né? Então, uma das pacientes está mexendo com radicais livres, essas palavras. Isso aí entra também na questão metabólica. Mas assim, a grande questão da osteoartrite, como o João falou, é tentar focar muito na questão não farmacológica, que é esse tratamento dessas coisas de base, que está em volta, né? Se você tem um fenótipo inflamatório, controlar direitinho a inflamação. Então, a moral da história, João Israel, a osteoartrite ela pode ser uma causa secundária ou primária. Geralmente a primária você vai ver a questão da idade e o tipo de articulação cometido. Agora clareou para mim. Sim. E tem também a traumática, né? Que tem um fenômeno traumático, o João vai, por exemplo. O João vai lá, operou o início do paciente. É muito comum que vai evoluir com osteoartrite do joelho, né? Então, existe a grande questão é porque você separa o paciente em cluster, né? Que a gente fala. Então, nesses grupos,
para você ter um melhor tratamento e fazer o tratamento individualizado, né? E trazer o tratamento à adequação desse paciente, à realidade de vida dele. João Israel, aí quando a gente vai para o tratamento, né, a gente tem um arsenal medicamentoso, processo inflamatório. A gente tem as AIS, né, que é a anti-inflamatória não esteroidais, e tem os anti-inflamatórios esteroidais, tem os anti-inflamatórios que normalmente eles são diferenciados ali de alto custo, né? Ele é um alto custo na questão financeira, mas assim, são medicamentos que são revolucionários, já apareceram no mercado aí, e que às vezes não é palpável para o cidadão comum, mas que o governo banca, né? Dentro desse arsenal de tratamento, né? O corticoide entra em algum momento na osteoartrite? Sim, entra principalmente das infiltrações, né? Porque o paciente muito sintomático, que chega em consultório para você dar um alívio maior e mais rápido, porém você pode lançar a mão. Tem sim algum efeito rebote nesse sentido? Geralmente Se não souber. Porque assim, o que é que a farmacologia fala em relação aos corticoides? Quando tu faz uso do corticoide, é como se tu estivesse pegando uma válvula e apertando. Né? E que no momento que tu fala de desmame, independente de ser um desmame gradual, vai ter um processo negativo com uma resposta às vezes exagerada. Isso, mas ele está falando de injeção intraarticular. Não, tu não vai fazer corticoide sistêmico. Não tem indicação de propaganda. Tá certo, o uso é local ali. É como se tem que falar de infiltração. Isso, o paciente chega muito sintomático do joelho no consultório do João. Não, bora aliviar aqui logo, ele pode lançar a mão aí. Detriazinolona, a gente usa bastante, né? Não há um desvio no metabolismo, então, quando ele é local ali, né? Não há. Porque não há consenso hoje do uso, né, do corticoide bioral, né? Corticoide sistêmico que a gente fala. Hoje é o quê? As principais medidas de tratamento é relacionadas às medidas não farmacológicas. Quando você vem das medidas farmacológicas, tentar com proteção, infiltração com ácido hialurônico, né? Quando a dor é mais refratária, né? A gente tenta modular a ação central da dor. O que é isso? Fazer remédios que tentam bloquear as vias de dor, na parte cerebral praticamente, né? Que a gente usa cloxetina, né? Que são duais. A gente usa também os opioides, né? Hoje o opioide é muito utilizado, o tramadol. Aí fazer com proteção. Ou seja, faz um bloqueio central no canto do caso aí, né? Isso, mas geralmente aquele paciente que não fez as medidas iniciais, que o João já citou, né? Mas é o paciente refratário, né? O paciente que já começou o tratamento, não terminou, perdeu a função e tem que evoluir para outras coisas. Isso, então, mas é uma maneira de dor inicial, né? Você vai dar um conforto para o paciente, como eu te falo, encaminhar para o João para não dar uma opinião sobre a questão cirúrgica ou não. Aí vamos avaliar tudo, né? Ver a questão comorbidade, se tudo isso compensa ou não operar, tudo isso. Mas quando o paciente chega nessa fase de tratamento é porque já vem um quadro mais arrastado, mais crônico. Né? Lógico que a osteoartrite é crônica. Só que tem sempre que pensar que a medida mais importante para a osteoartrite são as medidas não farmacológicas. João, quando o paciente chega, o que tu observa ali na biomecânica, se ele está ou seja, se ele tem ali 70% da mobilidade, a gente não vai para 10% cirúrgico. Sim. Né? Ele chega ali, ele tem que estar muito incapaz para a gente justificar levar ele para um procedimento desse em casos que veio da clínica, que não seja, por exemplo, um acidente ou qualquer coisa nesse sentido. Toda essa recarga. João Antônio e Israel, em relação ao ácido hialurônico, que eu acho que boa parte das pessoas que sentem ou que tem alguma artrite, alguma coisa, fazem uso, né? Fazem uso e eu acho que, não sei se indiscriminado, porque eu não sei se tem efeito colateral, né? Eu acho que ele é construtor, eu acho que ele diminui muito os impactos articulares. Se tiver efeito colateral, ainda vai aparecer na literatura, né? É um produto novo, né? E eu vou perguntar uma coisa subjetiva, né? O que é que tem de positivo no ácido hialurônico? E se tem alguma coisa negativa? É subjetivo. Vocês... Hoje o que a gente vê de positivo que a gente faz aqui no consultório é o quê? É a ajuda precoce, a melhora precoce da dor, né? Hoje a gente tem respostas maravilhosas aí com pacientes, lógico, sempre explicando o que é a doença, explicar como é a evolução, fator de risco, tudo isso. Então o ácido hialurônico hoje faz parte do nosso arsenal aqui de tratamento, né? Somente voltado aqui à parte odontológica e ortopédica aqui do centro médico. Certo. Ele é feito na forma de infiltração? Isso. O que é isso? Você vai pegar uma agulha, geralmente a gente faz direcionado, né? A gente usa um aparelho de ultrassom, né? Para poder ver o local de inserção, tudo direitinho. Aí tem várias regiões para poder fazer a infiltração e isso. Então ele tem respostas, ao meu ver, o que ajuda demais é a questão, ele faz parte hoje do consenso hoje dos pilares de tratamento hoje da osteoartrite, né? E a vivência nossa é mais joelho? A joelho, né? Que eu uso muito mais joelho, né? O João tem uma vivência maior acho que em quadril, né, João? Mas assim, a grande questão hoje é o que ajuda a melhora precoce na dor. Porque o paciente ele vai atrás de você porque está doendo. Entendeu? Então a dor hoje, seja lá qual for, né, a etiologia da dor,
Ele está lá atrás de você, inclusive ele quer um auxílio rápido. E você consegue isso com essa mão. Certo. E tu, João, tem subjetivamente em relação ao ácido hialurônico, a resposta dos teus pacientes, elas são interessantes? Sim, mas como você fala, ele não faz um milagre. A gente dá uma coisa, você faz aquele tratamento inicial do paciente, você sai amamentando bem. Eu vou especificar. Tem um paciente que chegou, eu já vi essa situação, mas eu vou perguntar para ti. Um paciente chegou de cadeira de roda, paciente idoso, sentindo dores articulares na bacia, na cápsula, no joelho ali. E você entra ali com ácido hialurônico, faz algumas infiltrações, entra com o PMUV associado, né? E ali você já teve um paciente que ali 3 meses depois ele chegou lá no tratamento no retorno caminhando. Sim. Então é positivo. É positivo. É positivo, né? Então não é modinha. Não. É realidade. Ele faz parte E sempre associado, você fala com o paciente, como sempre digo, bato nessa tratamento. A medicação, o tratamento, com ácido hialurônico, com BIMUV, o que seja, ele como que eu posso dizer? É um agregante. Porque tem outros que você tem que fazer também, que não é só de uma medicação, mas procurar um fortalecimento. Sim. Não adianta eu fazer a medicação para dor, tirar o paciente do quadro da dor ali, dar o IG ali, mas ele não tiver uma questão de disciplinar em casa. Ele não procurar fazer atividade física, entendeu? Não é só ele em si que vai acarretar melhor, mas também a qualidade de vida do paciente, a mudança do estilo de vida do paciente. Então associa bastante. Mas em relação aqui, esse tempo que eu tenho trabalhado com ácido hialurônico, grandes melhores. Agora não adianta você fazer a medicação e manter a mesma rotina, não vai adiantar quase nada. Eu até quero fazer uma correção, porque não é só o BIMUV, são vários tratamento comercial, pode até parecer que ele Parece que tem uma farmácia, né? lá tem só BIMUV. Voltando ao processo inflamatório, que é o que gera todo essa, às vezes primário, na osteoartrite, né? E na maioria das vezes o processo inflamatório é que vai gerar um processo secundário, que é a osteoartrite, né? Pode ser primário ou secundário. Certo. Ou o primário é relacionado com o desgaste da idade. Isso, o fator de risco é a idade. Certo. Idade, né? Para o artrite, né? Primário. Certo. Na secundária, a gente tocou no assunto que a gente não aprofundou, né? Tem vários fatores que geram processos inflamatórios do organismo. Hoje você sabe que a sociedade, o único lugar que ela é, o ser humano, além de ser essencialmente sociável, ele também é um ser humano, ele tem que trabalhar, tem que se movimentar. Faz parte da evolução do homem. Então é essencial para a fisiologia humana, né? E isso se perdeu com a modernidade. Isso gerou o que a gente chama de essa epidemia de obesidade que tem no mundo, né? E hoje você tem a obesidade é um dos principais causadores de processo inflamatório no mundo, visto ao tanto que eu acho que não é nem epidemia. Se você chegar em qualquer país do primeiro mundo, você percebe que não é epidemia, é uma pandemia, né? E a gente tocou numa modinha social aí que foi os GLP-1. Que aí está sendo o Ozempic e Mondial, que é o que está aí, é até proibido, né, no Brasil. Eu acho que a Anvisa não sei se liberou esses mas o que eu queria entender do ponto de vista técnico, né, é que será se isso realmente traz mais benefícios olhando para o sentido da obesidade e relacionando com o processo inflamatório e o que esse processo inflamatório pode causar, esta osteoartrite, secundária nesse caso. Né? Isso com certeza tem relação. Né? Hoje você acha que o Mondial ou essas medicações, elas são realmente, elas têm mais benefícios do que malefícios ou depende muito do quadro de cada paciente, das comorbidades de cada paciente? Ou tem que olhar só para aquela questão o que melhora dos quadros metabólicos, como insulina, essas coisas? Lógico, mas quando você pega, assim, por exemplo, os inibidores, principalmente Saxenda, né? O Ozempic, o que você vê hoje? A hélice da doença, que causa a doença, pegando um cluster inflamatório, o que você vai ver? Esses remédios diminuem o quadro inflamatório do paciente. Certo. Então você acaba mexendo no que você vai, no cerne da doença, das palavras. Então hoje você vê esses inibidores como parte do tratamento da osteoartrite. Então, todos esses remédios fazem parte do arsenal. Ajuda o paciente a perder peso, desinflama, né, em outras palavras, né, ajuda bastante, lógico. Você não vai usar de qualquer forma, evidente, né?
Que é um risco cardiológico, renal, hepático, essas coisas. Porque assim, aí sabe que todo medicamento tem seus efeitos colaterais. A pergunta que eu faço é a relação entre benefício e malefício. Sim. Se vale a pena. A grande questão que a gente vê com esses medicamentos é o quê? Eles vão retardar totalmente o tratamento gasto, aquela sensação de saciedade. Então o paciente pode ter mais vômitos. Isso aumenta o risco também de broncoaspiração, né? Por exemplo, você vai fazer uma cirurgia no paciente que usa esses medicamentos, você tem que suspender aí por 10 dias anteriormente pelo risco de broncoaspiração na indução anestésica. Então, pensando mais nessa parte. Isso no processo cirúrgico, caso o paciente já Isso até em casa também tem relatos que falam que o paciente é o último monitor de broncoaspirou, né? Porque ele vai agir lá no núcleo arqueado, então vai diminuir o processo de vazamento gástrico. Então vai ficar mais, como o Nilton falando, né? Então esses são os principais malefícios desse remédio, né? Não indicado, né? Ou seja, De forma correta. você tem que controlar a sua dieta também. Isso, porque a grande questão da perda de peso é a doença psicológica. Não é a questão da própria obesidade em si. Você pode ver que o paciente tem alteração na alimentação. Entendeu? Não é uma doença. Então a doença do paciente tem que ser tratada com um psiquiatra, na teoria, né? Que tem que controlar essa parte. Que a principal causa hoje são essas doenças da compulsão alimentar. Então é isso, Dr. João, Dr. Israel. A gente vai deixar isso para o próximo tema, porque já está entrando no tema da obesidade. Sim. E a gente já deixa aí, isso já engatilhado, antes de a gente falar sobre essa epidemia mundial que é a obesidade. Eu queria agradecer a presença do Israel novamente, do Dr. João Antônio. Fico feliz demais da presença de vocês. Vou deixar aberto aí para vocês se despedirem. Não foi uma honra também, né, participar aqui dessa roda aqui de conversa, né, sempre descontraída, né, boa demais, e tratando um tema altamente relevante, né, que é a osteoartrite, altamente comum. Então, e hoje o Centro Médico hoje consegue oferecer hoje um acolhimento ideal para esse tipo de paciente, tanto a parte clínica, reumatológica, ortopédica, a gente consegue acolher e tratar bem esse paciente. Eu agradeço também demais ao convite. Estou aqui à disposição para novos, tá? Gostei bastante. E quero agradecer aqui ao amigo Israel pela força que nos dá aqui, na corda, aqui no Centro Médico, no Fagner pelo convite. Estou à disposição sempre. Obrigado, Israel. Obrigado. Prazer. Obrigado.